Eu sou Harper, tenho 29 anos, e sempre valorizei minha independência, minha privacidade e a paz da minha casa silenciosa. Nunca imaginei que eu um dia assumiria o papel de mãe, nem por alguns dias. Mas minha irmã mais velha e o novo namorado dela decidiram fazer uma viagem luxuosa pela Europa e, sem pensar duas vezes, deixaram a própria filha de 10 anos na minha porta, como se eu fosse apenas uma solução temporária. Eu estava parada na entrada congelante da minha casa em Billings, Montana, observando o táxi desaparecer pela rua coberta de gelo. Antes de entrar no carro e partir para aquela viagem dos sonhos, minha irmã se virou para mim. Havia um sorriso estranho em seu rosto, frio e calculista. Não se apegue demais, Harper, ela disse em um tom ameaçador. Quando eu voltar, ela não vai mais ser minha responsabilidade. Depois disso, a porta pesada da frente se fechou com um clique. O barulho abafou o vento gelado do lado de fora, mas deixou dentro da casa um silêncio ainda mais sufocante. Eu me virei devagar. Bailey estava parada no corredor, completamente imóvel, segurando uma mochila velha e quase vazia contra o peito. Seus olhos percorriam a sala como os de alguém esperando ser castigada a qualquer momento. Ela parecia uma criança tentando descobrir qual erro tinha cometido. Antes mesmo que eu pudesse mostrar o quarto de hóspedes, ela respirou fundo, tremendo. Então levantou o olhar para mim com os olhos cheios de medo. Tia Harper! Sussurrou ela, quase sem voz. Eu preciso contar uma coisa para você. Ela olhou rapidamente para a porta fechada. Mas você não pode deixar eles descobrirem. O que aquela menina revelou depois não apenas mudou completamente a minha rotina tranquila. Aquilo revelou um lado da minha própria família que eu jamais imaginei existir. Uma mistura de ganância, manipulação e crueldade que fez um arrepio percorrer meu corpo. Bem-vindos a mais uma história de drama familiar, segredos e consequências. Se você gosta de histórias emocionantes sobre justiça e reviravoltas inesperadas, deixe seu like, inscreva-se no canal e compartilhe sua opinião nos comentários. Fique comigo até o final, porque você não vai acreditar em como esse pesadelo termina. Assim que a porta da frente se fechou, voltei minha atenção para Bailey. Fiquei parada no corredor silencioso, esperando que ela encontrasse coragem para falar. O som do motor do táxi desapareceu lentamente pela rua, deixando claro que agora estávamos sozinhas naquela casa. Bailey abriu os lábios secos e tentou dizer alguma coisa. Ela olhou para mim, depois para a porta trancada atrás dela. De repente, o medo tomou conta do seu rosto. Ela deu um passo para trás e apertou ainda mais sua mochila desgastada contra o corpo, como se aquele objeto pudesse protegê-la de alguma coisa. Começou ela, mas sua voz falhou. Eu queria contar, mas não posso. Ela engoliu em seco. Se eu falar, minha mãe vai descobrir. Ela sempre descobre. Ela vai saber que eu contei. E vai me odiar ainda mais. Bailey baixou os olhos para o chão, esperando minha reação. Talvez ela imaginasse que eu ficaria brava. Talvez achasse que eu tentaria arrancar a verdade dela à força. Mas eu não fiz isso. Não pressionei. Não fiz perguntas. Apenas respirei fundo, balancei a cabeça uma vez e apontei para o pequeno quarto de hóspedes no fim do corredor. Vamos primeiro deixar você confortável, eu disse. Naquele momento, eu ainda não fazia ideia de que o segredo que aquela menina carregava iria transformar completamente a minha visão sobre minha própria família. Você pode deixar sua mochila ali, eu disse, apontando para o quarto. Esse vai ser o seu quarto durante essa semana. Bailey apenas assentiu e caminhou em silêncio até o cômodo. Ela andava na ponta dos pés, tomando cuidado para não fazer nenhum barulho no piso de madeira. Era como se até os pequenos sons que ela fazia pudessem causar algum problema. O jantar daquela noite foi extremamente desconfortável. A tensão dentro da casa parecia ocupar todo o espaço, pesada demais para ser ignorada. Preparei algo simples, espaguete com almôndegas. Coloquei 2 pratos sobre o balcão da cozinha e servi 2 copos de água gelada. Sentei no banco, peguei meu garfo e esperei. Bailey, porém, continuava parada perto da bancada. Ela não se sentou. Não se aproximou da comida quente. Apenas olhava para o prato com olhos arregalados, como se não acreditasse que aquilo realmente era para ela. Suas mãos permaneciam juntas atrás das costas. Bailey, senta aqui, pedi.
Ela subiu no banco alto com cuidado, segurando o corpo para que a cadeira não raspasse no chão. Depois colocou as mãos no colo e manteve a cabeça baixa. O vapor da massa subia diante dela, mas ela não tocava nos talheres. Então seu estômago fez um barulho alto, denunciando a fome que ela tentava esconder. Bailey se assustou com o próprio corpo, como se aquele som fosse algo pelo qual ela poderia ser punida. Fechou os olhos por alguns segundos, esperando alguma bronca. Come a sua comida, Bailey, falei calmamente. Aquelas poucas palavras pareceram desbloquear algo dentro dela. Ela pegou o garfo imediatamente e começou a comer. Mas aquilo não parecia uma refeição normal. Era como se ela estivesse tentando aproveitar cada segundo antes que alguém tirasse o prato dela. Ela colocava grandes quantidades de comida na boca, quase sem mastigar. Engolia rápido demais, enquanto seus olhos continuavam observando cada movimento meu, como se estivesse esperando uma reação negativa. Ela comia como alguém que passou muito tempo acreditando que a próxima mordida poderia ser a última. Eu parei de comer. Coloquei o garfo sobre o prato e apenas observei. Uma criança de 10 anos normalmente reclamaria do molho, faria comentários sobre a comida ou começaria uma conversa sobre algum desenho ou programa favorito. Bailey não fazia nada disso. Ela não estava apenas jantando. Ela estava sobrevivendo. O silêncio naquela cozinha ficou cada vez mais pesado. Estendi o braço para pegar o saleiro que estava do outro lado da bancada. No movimento, meu cotovelo bateu sem querer no garfo de metal que estava na beirada do prato. O talher escorregou. E caiu no chão de azulejo. O som ecoou pela cozinha. Clang! Antes mesmo que o garfo parasse de se mover no chão, Bailey reagiu. Ela não apenas se assustou. Ela praticamente se jogou para fora do banco. Seu corpo pequeno caiu de joelhos no chão e, em segundos, ela se encolheu debaixo da bancada, formando uma posição de defesa. Suas mãos foram imediatamente para trás da cabeça, com os dedos entrelaçados, protegendo o rosto e o crânio. Me desculpa, ela gritou, com a voz tomada pelo desespero. Me desculpa. Eu não fiz de propósito. Por favor, não bate em mim. Eu vou limpar. Eu vou arrumar. Desculpa. Ela começou a respirar de forma descontrolada. Seu corpo inteiro tremia contra o piso frio da cozinha. Cada pedido de desculpa saía entre respirações curtas e desesperadas. Eu fiquei completamente imóvel. Meu coração batia forte dentro do peito. Olhei para o garfo caído no chão. Depois olhei para minha sobrinha, escondida debaixo da bancada, tremendo de medo. Naquele momento, eu entendi que havia algo muito errado. Não levantei a voz. Não fiz nenhum movimento brusco. Apenas empurrei minha cadeira para trás lentamente e me levantei com cuidado. Eu me abaixei lentamente até ficar no chão, mantendo uma distância segura entre nós. Bailey, falei com calma, tentando manter minha voz firme e tranquila. Está tudo bem. Olha para mim. Eu deixei cair. Foi um acidente meu, não seu. Aqui você está segura. Mas ela não relaxou. Continuou encolhida, com os braços protegendo a cabeça e o corpo balançando levemente para frente e para trás. Era como se estivesse esperando algo ruim acontecer a qualquer momento. Ela estava se preparando para um golpe que nunca veria de mim. Naquele instante, a verdade ficou impossível de ignorar. Aquilo não era o comportamento de uma criança apenas bem educada ou criada com regras rígidas. Não era disciplina. Era o reflexo de uma criança que tinha aprendido a viver com medo. Era uma reação automática de alguém que havia passado por situações que nenhuma criança deveria enfrentar. Jean e Mitchell tinham transformado o medo em rotina. Eles estavam destruindo a confiança daquela menina aos poucos, fazendo com que ela acreditasse que qualquer erro poderia trazer consequências terríveis. Minha própria irmã, alguém que deveria protegê-la, tinha se tornado a pessoa da qual Bailey precisava ser protegida. Fiquei sentada no chão da cozinha observando aquela criança assustada tremer diante de mim, percebendo que minha vida tranquila e independente tinha acabado naquele momento. 2 dias se passaram em um silêncio estranho. A presença de Bailey mudou completamente a atmosfera da casa. Eu tentava entender tudo aquilo enquanto ela permanecia sempre alerta, como se esperasse algum problema surgir. Até que,
Às 2 da manhã de segunda-feira, um barulho vindo do meu escritório me acordou. Sentei na cama imediatamente. Minha casa sempre era completamente silenciosa durante a noite. Então ouvi novamente. Dessa vez, não havia dúvida. Era o som de papéis sendo mexidos. Depois veio um pequeno ruído metálico, como algo batendo contra a madeira. Alguém estava dentro do escritório. Afastei o cobertor e saí da cama. Caminhei pelo corredor em silêncio, seguindo o som. A porta do meu escritório estava levemente aberta. Empurrei devagar e acendi a luz. Bailey soltou um suspiro assustado. Uma pasta grossa de papel pardo caiu das mãos dela e bateu no chão de madeira com um som pesado. Ela estava ajoelhada diante da minha mesa. Suas pequenas mãos estavam revirando desesperadamente a segunda gaveta. A única gaveta que eu nunca tinha trancado. Dentro dela estavam meus documentos financeiros, declarações de impostos e os papéis mais importantes relacionados às minhas propriedades. Por alguns segundos, nenhuma de nós se mexeu. Apenas ficamos olhando uma para a outra. Então Bailey desmoronou. Ela caiu para frente e se encolheu no chão, abraçando o próprio corpo. Começou a chorar sem controle. Seus pequenos ombros tremiam enquanto ela tentava respirar entre os soluços. Ela parecia tomada por um pânico absoluto. Eu não gritei. Não fui até ela de forma brusca. Apenas me abaixei novamente. Sentei no chão ao lado dela e esperei. Deixei que ela chorasse até que sua respiração começasse a voltar ao normal. Bailey, falei com firmeza, mas sem agressividade. Me diga exatamente o que você estava procurando. Ela fechou os olhos com força. Desculpa. A voz dela saiu quebrada. Eu sinto muito. Ela mandou eu fazer isso. Meu coração acelerou. Quem mandou você? Minha mãe, respondeu ela entre lágrimas. Aquelas palavras me atingiram em cheio. Eu precisava entender. Pedi que ela me contasse tudo. E então Bailey começou a revelar uma verdade sombria, falando rápido, assustada, como se tivesse medo até de colocar aquilo em palavras. No mês passado, a Jean apareceu aqui de surpresa. Ela disse que sentia minha falta. Ela veio comigo. Eu lembrava daquele dia. Lembrava exatamente. Eu tinha ido até a cozinha preparar café. Foram apenas alguns minutos. Tempo suficiente para Jean desaparecer pelo corredor. Tempo suficiente para levar Bailey até meu escritório. E apontar exatamente para aquela gaveta. A mesma gaveta que, naquele momento, eu percebia que nunca deveria ter deixado sem tranca. Ela obrigou a própria filha a decorar exatamente onde aqueles documentos estavam escondidos. Disse que eu precisava encontrar os papéis com os carimbos vermelhos, Bailey sussurrou. Ela continuou olhando fixamente para o chão, como se revivesse cada momento daquela ameaça. Ela disse que o Mitchell precisava deles. Perguntei quais documentos eles estavam procurando. A resposta de Bailey veio de forma automática, quase como se ela tivesse repetido aquela lista centenas de vezes. Ficou claro que Jean e Mitchell haviam treinado aquilo na cabeça dela durante semanas. Eles queriam meu número de identificação pessoal. Queriam a escritura original da minha propriedade. Queriam minhas declarações de impostos mais recentes. Mas, acima de tudo, queriam qualquer documento oficial onde aparecesse minha assinatura. Naquele momento, todas as peças se encaixaram. Meu sangue gelou quando percebi o tamanho do plano. Mitchell pretendia usar minha identidade e meus documentos para cometer uma fraude. Ele queria conseguir um empréstimo usando minha casa como garantia, retirar o dinheiro e deixar toda a dívida nas minhas costas. Não era apenas uma mentira ou uma pequena trapaça. Era um crime grave planejado pela minha própria irmã contra mim. E o mais absurdo era que eles acreditavam que eu nunca perceberia nada, mesmo fazendo tudo debaixo do meu próprio teto. Eles disseram para eu tirar fotos de todas as páginas, Bailey continuou. Sua voz tremia cada vez mais. O Mitchell me deu um celular antigo. Ele falou que eu tinha que mandar todas as fotos para ele antes de sexta-feira. Ela parou por alguns segundos. Se eu não mandasse, ou se você descobrisse. A voz dela desapareceu. Bailey cobriu o rosto com as mãos.
Bailey, o que sua mãe disse que faria? Perguntei suavemente. Ela começou a chorar. Ela disse que ia me abandonar. As lágrimas começaram a cair. Ela falou que ia me deixar em um abrigo para crianças e nunca mais voltar. Disse que eu era apenas um problema. Ela respirou fundo, tentando conter o choro. Ela disse que essa era a única forma de eu pagar pela comida que eu como. Eu fiquei olhando para aquela menina de 10 anos chorando no chão da minha casa. Era difícil até processar a crueldade daquela situação. Minha própria irmã tinha usado a própria filha como uma ferramenta. Enquanto Jean e Mitchell estavam viajando pela Europa, aproveitando uma vida confortável, aquela criança estava sendo pressionada a participar de um esquema criminoso pelo medo de ser abandonada. Eu me aproximei devagar. Fechei a gaveta que estava aberta. Peguei a pasta que havia caído no chão. Você não vai para nenhum abrigo, falei com firmeza. E você não vai tirar mais nenhuma foto desses documentos. Olhei diretamente para ela. Eu vou impedir que eles façam isso. Na manhã seguinte, tomei uma decisão. Eu precisava tirar Bailey daquele ambiente de medo, nem que fosse por algumas horas. Peguei o carro e levei nós duas até o maior shopping de Billings. Durante todo o caminho, o silêncio dominou o carro. Bailey ficou sentada no banco do passageiro, completamente imóvel, olhando pela janela. Parecia ter medo até de respirar mais alto. Eu sabia que ela precisava experimentar algo diferente. Precisava perceber que nem todo momento trazia uma ameaça. Aquele dia não era sobre documentos, segredos ou a minha irmã. Era sobre mostrar para Bailey que ela ainda podia ser apenas uma criança. Entramos pelas grandes portas de vidro do shopping e seguimos até a praça de alimentação movimentada. Eu parei em frente a uma sorveteria cheia de opções coloridas. Bailey ficou alguns passos atrás de mim. Ela segurava a barra da própria camiseta desbotada com força, mantendo distância, como se esperasse uma bronca por pedir alguma coisa. Bailey, eu disse. Ela levantou os olhos. Que sabor você quer? Ela ficou completamente parada. Piscou algumas vezes, como se não tivesse entendido a pergunta. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Ela olhou ao redor, desconfiada, esperando algum tipo de pegadinha. Eu? A voz dela saiu quase como um sussurro. Ela apontou para o próprio peito. Eu posso escolher? Claro que pode. Respondi sem hesitar. Escolha o que quiser. Chocolate, baunilha, morango, qualquer um. A escolha é sua. Naquele pequeno momento, algo mudou no olhar dela. Pela primeira vez em muito tempo, Bailey não estava tentando evitar uma punição. Ela estava descobrindo como era ter uma escolha. Ela se aproximou devagar. Seus olhos estavam arregalados enquanto analisava o balcão de vidro cheio de opções. Ela observava cada sabor com uma atenção enorme, como se uma escolha errada pudesse trazer algum tipo de consequência. Para uma criança de 10 anos, escolher um sorvete deveria ser algo simples. Mas para Bailey, aquilo parecia uma decisão gigantesca. Ela nunca tinha tido liberdade para escolher nem pequenas coisas da própria vida. Depois de vários segundos, levantou a mão trêmula e apontou para o pote de morango. Era apenas um sabor de sorvete. Mas, naquele momento, representava algo muito maior. Era a primeira vez em muito tempo que alguém perguntava o que ela queria, e realmente esperava pela resposta. Jean tinha tirado dela até mesmo o direito básico de ser uma criança comum. Comprei uma porção grande para ela e fiquei observando enquanto Bailey provava cada colherada com uma mistura de cuidado e felicidade silenciosa. Depois disso, levei-a até a maior loja de roupas infantis que encontrei. As prateleiras estavam cheias de casacos de inverno coloridos, blusas quentes e vestidos de vários estilos. Assim que entrou, Bailey parou. As luzes fortes, o tamanho da loja e tantas opções pareciam deixá-la desconfortável. Sem pensar, ela caminhou até o canto mais escondido, onde ficavam as peças em promoção. Pegou um suéter cinza sem graça, enorme para o tamanho dela e com um corte que escondia completamente seu corpo. Não, falei com gentileza. Peguei o suéter das mãos dela e coloquei de volta no lugar. Hoje não vamos fazer isso. Ela me olhou em silêncio. Olhe ao redor. Veja todas essas roupas.
Escolha as cores que você gosta. Escolha aquilo que você quer usar. Bailey ficou observando meu rosto, procurando algum sinal de irritação ou uma bronca escondida. Mas ela não encontrou nada. Aos poucos, uma pequena esperança apareceu em seus olhos. Levou algum tempo até ela criar coragem. No começo, apenas tocava nos tecidos com cuidado. Depois começou a escolher de verdade. Pegou um casaco de inverno rosa claro, uma calça jeans que servia perfeitamente e um vestido roxo com forro quente e confortável. Eu a levei até o provador e entreguei as roupas. Experimente essas. Ela tentou tirar a velha jaqueta que usava, mas o zíper estava preso e o tecido pesado parecia grande demais para seus pequenos ombros. Eu me aproximei para ajudar. Com cuidado, retirei a jaqueta dela. Bailey levantou os braços para trocar a camiseta. Ela puxou a velha camisa desbotada para cima apenas alguns centímetros. E foi quando eu vi. Meu corpo inteiro ficou tenso. Minha respiração parou por um instante. Perto das costelas dela, logo acima da cintura da roupa íntima velha e remendada à mão, havia uma marca. Era um hematoma já começando a desaparecer, com tons amarelados nas bordas. Mas não havia dúvidas sobre o que aquilo representava. Era uma marca de uma agressão. Uma lembrança física de algo que ela tentava esconder todos os dias. A imagem daquela criança usando roupas gastas enquanto carregava uma marca daquele tipo fez meu estômago se revirar. Aquilo revelava uma realidade que acontecia longe dos olhos dos outros. Bailey não estava apenas sendo negligenciada. Ela estava sofrendo. Minha raiva veio imediatamente, mas eu sabia que não podia demonstrá-la naquele momento. Se eu deixasse minha fúria aparecer, poderia assustá-la e fazer com que ela se fechasse novamente. Respirei fundo. Peguei o vestido roxo e ajudei Bailey a colocá-lo. Ela passou as mãos pelo tecido macio, sentindo a textura como se fosse algo completamente novo para ela. Então caminhou até o espelho de corpo inteiro. Ficou parada diante do próprio reflexo por um longo tempo. A expressão de medo e insegurança começou a desaparecer. No lugar dela, apareceu algo que eu quase não tinha visto antes. Alegria. Ela parecia uma criança novamente. Sem dizer uma palavra, Bailey se afastou do espelho e veio até mim. Então envolveu meus braços pequenos ao redor da minha cintura e escondeu o rosto no meu casaco. A primeira vez que alguém compra roupas novas para mim, ela sussurrou. Aquelas poucas palavras destruíram a última barreira que eu ainda mantinha no coração. Abracei seus ombros frágeis com força. Puxei Bailey para perto de mim. Fechei os olhos. E deixei que as lágrimas silenciosas escorressem pelo meu rosto. Eu estava tomada por um instinto de proteção que eu nunca tinha sentido antes. Naquele momento, fiz uma promessa silenciosa a mim mesma: eu faria tudo o que fosse necessário para impedir que aquelas pessoas continuassem machucando Bailey. Na terça-feira à tarde, enquanto ela dormia no quarto de hóspedes, sentei dentro do meu carro estacionado na garagem e liguei para o meu advogado de família, o Sr. Davis. Segurei o volante de couro com força enquanto explicava tudo. Contei sobre a descoberta no meu escritório durante a madrugada. Expliquei o plano de Jean e Mitchell para conseguir meus documentos e usar minha identidade em uma tentativa de fraude envolvendo minha propriedade. Eu esperava que Davis dissesse imediatamente para chamar a polícia. Mas a resposta dele foi diferente. Ele me interrompeu. Sua voz ficou séria, quase fria, enquanto me apresentava uma realidade jurídica que eu não queria ouvir. Ele explicou que o depoimento de uma criança de 10 anos, sem outras provas que confirmassem a história, teria pouco peso em um processo criminal. Advogados de defesa poderiam atacar Bailey durante um interrogatório. Poderiam tentar fazer parecer que ela estava confundindo conversas de adultos ou repetindo algo que não entendia completamente. Também poderiam alegar que eu estava influenciando a menina para conseguir a guarda dela. Não podemos chegar à polícia apenas com um relato assustado de uma criança, Davis explicou. Precisávamos de algo concreto. Algo impossível de negar. Precisávamos de uma prova direta. Precisávamos de uma confissão registrada. Quando desliguei o telefone, uma sensação diferente tomou conta de mim. Não era apenas raiva. Era determinação. Voltei para dentro de casa e fui até o quarto de hóspedes. Acordei Bailey com cuidado e levei-a até a mesa da cozinha.
Então expliquei exatamente o que precisaríamos fazer. O medo apareceu imediatamente no rosto dela. Só a ideia de falar novamente com a mãe fez seu corpo inteiro tremer. Segurei suas mãos entre as minhas. Disse que ela estava segura. Prometi que eu não deixaria nada acontecer com ela. Expliquei que aquela era a única maneira de impedir Jean e Mitchell de continuarem com aquilo. Depois de alguns minutos em silêncio, Bailey finalmente concordou. Naquela noite, montamos uma armadilha. Colocamos o celular simples que Bailey usava sobre a bancada da cozinha e o apoiamos contra um copo pesado de água. Ajustei a posição da câmera para que apenas Bailey aparecesse na gravação. Depois fui para o outro lado da cozinha, ficando escondida atrás da geladeira, fora do campo de visão. Peguei meu próprio celular e preparei a gravação. Com os dedos, fiz uma contagem silenciosa. 3, 2, 1. Bailey iniciou a chamada de vídeo. O telefone tocou algumas vezes antes de a conexão ser completada. A imagem de Mitchell apareceu na tela. Ele estava deitado em uma cama impecável de um hotel luxuoso na Europa, segurando uma taça de vinho tinto. Seu comportamento era tranquilo, como se nada estivesse acontecendo. Ele se aproximou da câmera. Mas ele era cuidadoso. Não falou diretamente sobre escritura. Não mencionou banco. Não citou fraude ou empréstimo. Ele sabia exatamente como evitar deixar provas claras. Em vez disso, usou o código que eles já tinham combinado. Então? Mitchell perguntou, com evidente impaciência na voz. Você encontrou os documentos com os selos oficiais? Verificou a segunda gaveta que sua mãe mostrou? Bailey engoliu em seco. O medo dela era verdadeiro. Ela não precisava fingir nada. Eu estou procurando, respondeu ela. Sua voz tremia. Ainda não encontrei. Mitchell revirou os olhos, irritado. Soltou um suspiro pesado, claramente frustrado. Antes que pudesse continuar falando, Jean apareceu na frente da câmera e o afastou do vídeo. O rosto da minha irmã ocupou toda a tela. Seus olhos estavam cheios de raiva. Atrás dela, o quarto elegante do hotel contrastava completamente com a crueldade nas palavras que saíram de sua boca. Escute com muita atenção, sua inútil, Jean disse entre os dentes. Ela encarava a câmera como se Bailey estivesse na frente dela. Nós não estamos brincando com você. Você sabe exatamente o que precisamos. Você sabe exatamente onde está. Ela fez uma pausa. Se essas fotos não chegarem no meu e-mail até sexta-feira, é melhor você começar a juntar suas coisas. A voz dela ficou ainda mais fria. Você não vai voltar para minha casa. Pode se preparar para ficar sozinha. Eu vou deixar você em um abrigo e fingir que você nunca existiu. Atrás da tela, eu permaneci imóvel. Mas naquele momento, com a gravação funcionando, eu sabia que finalmente tínhamos a prova que precisávamos. Bailey soltou um pequeno gemido de medo e baixou os olhos para a bancada da cozinha. Não me decepcione, Jean disse em um tom agressivo. Sexta-feira. A chamada foi encerrada de repente. A tela ficou completamente preta. Um silêncio pesado tomou conta da cozinha. Bailey soltou o ar lentamente, como se estivesse segurando a respiração havia muito tempo. Quando olhou para mim, seus olhos já estavam cheios de lágrimas. Eu não disse nada. Apenas abaixei o olhar para a tela iluminada do meu celular. Toquei no botão vermelho para parar a gravação. O arquivo foi salvo automaticamente em um armazenamento seguro. Eu tinha tudo. A voz ameaçadora de Jean. A menção clara à gaveta. A confirmação sobre os documentos com selos oficiais. E, principalmente, a ameaça cruel de abandonar a própria filha. A armadilha tinha funcionado perfeitamente. Finalmente tínhamos uma prova que não poderia ser ignorada. Na sexta-feira à tarde, o táxi que trazia Jean e Mitchell do aeroporto entrou na minha garagem. O carro parou. Eu permaneci imóvel perto da janela da sala, observando tudo. Vi os dois saírem do veículo e retirarem suas malas caras do porta-malas como se nada tivesse acontecido. Bailey estava alguns passos atrás de mim. Ela parecia congelada. Seu corpo tremia enquanto ela via a mãe se aproximar novamente.
Estendi minha mão para trás e segurei seu pequeno ombro com firmeza. Fique calma, sussurrei. Permaneça atrás de mim. A porta da frente se abriu. Jean entrou primeiro. Ela largou sua bolsa de viagem de marca no chão e imediatamente começou sua atuação. Oh, minha menina querida, disse ela em uma voz exageradamente doce. O som ecoou pela sala silenciosa. Eu senti tanta saudade de você. Ela caminhou rapidamente até Bailey e envolveu a menina em um abraço estranho, sem emoção verdadeira. Mas Bailey não correspondeu. Seus braços permaneceram rígidos ao lado do corpo. Ela não se mexeu. Apenas encarou a parede à sua frente. Mitchell entrou logo depois. Ele não cumprimentou ninguém. Nem sequer olhou para Bailey. Seus olhos percorreram a sala de forma calculista. Então pararam exatamente no corredor. Na porta fechada do meu escritório. Ele estava mais interessado nos meus documentos do que na criança que supostamente fazia parte da vida dele. Como foi a viagem? Perguntei em um tom frio. Não ofereci abraços. Não fingi felicidade. Caminhei até a cozinha. Vou pegar água para vocês. Virei de costas para eles e abri o armário superior. Peguei 2 copos de vidro e liguei a torneira. Mas eu não estava olhando para a pia. Eu observava o reflexo escuro da porta de vidro do micro-ondas. Através daquele reflexo, eu conseguia ver cada movimento deles. O sorriso falso de Jean desapareceu imediatamente. Ela se afastou de Bailey. Então deu uma leve cotovelada em Mitchell, chamando sua atenção. Eles perceberam que algo estava diferente. E ainda não faziam ideia de que aquela casa não era mais um lugar onde poderiam agir sem consequências. Ela fez um pequeno movimento com a cabeça indicando o corredor. Mitchell entendeu imediatamente. Sem chamar atenção, ele se afastou da sala e começou a caminhar em direção ao escritório. Ele acreditava que eu não tinha percebido nada. Na mente dele, estava a poucos passos de conseguir os documentos que precisava para colocar seu plano de fraude em prática. Mas ele estava completamente enganado. Desliguei a torneira e deixei os copos vazios na pia. Então voltei para a sala. Na minha mão direita, eu segurava uma pasta grossa de papel pardo. Mitchell já estava com a mão sobre a maçaneta de metal da porta do meu escritório. Mitchell. Minha voz cortou o silêncio. Ele parou imediatamente. Por alguns segundos, ficou imóvel. Depois se virou devagar, colocando no rosto aquela expressão falsa de inocência que ele achava que funcionaria. Eu não disse mais nada. Apenas caminhei até a mesa de vidro no centro da sala. Levantei a pasta e a deixei cair com força sobre a superfície. O som ecoou pela sala. O impacto fez Jean se assustar e dar um passo para trás. Está procurando por isso? Perguntei. Minha voz estava completamente calma. Não havia medo. Não havia hesitação. Mitchell olhou fixamente para a pasta amarela. Sua mão saiu lentamente da maçaneta. Ele voltou para a sala, tentando entender o que estava acontecendo. Olhou para Jean. Ela também parecia confusa. Então Mitchell pegou a pasta e abriu a capa de papelão. Ele esperava encontrar a escritura da minha propriedade. Esperava ver minhas declarações de imposto e os documentos com minha assinatura. Mas não encontrou nada disso. Em vez disso, havia uma cópia perfeitamente organizada de um pedido de proteção emergencial destinado ao Tribunal de Família do Estado. E, bem em cima daquele documento, estava um pequeno dispositivo USB prateado. Eu tinha escrito uma identificação nele com marcador preto. Confissão em vídeo, fraude e abuso. Mitchell pegou o pendrive. Leu a etiqueta. E, em questão de segundos, seu rosto perdeu toda a cor. A arrogância desapareceu. A confiança que ele demonstrava até aquele momento simplesmente sumiu. Ele olhou novamente para o documento abaixo do USB. Então viu o próprio nome mencionado junto às acusações relacionadas à fraude. Foi quando percebeu. A armadilha tinha se fechado completamente. O jogo havia acabado. O que diabos é isso? Ele gritou, perdendo o controle. Amassou os papéis do tribunal com força nas mãos. Jean finalmente entendeu.
Você gravou a gente! Ela gritou, tomada pela raiva. Sua voz falhou de tanta fúria. Então avançou na direção de Bailey. Mas eu me coloquei imediatamente entre as duas. Não deixei que ela chegasse perto da menina. Mitchell começou a xingar, percebendo o tamanho do problema. Ele entendeu que aquela gravação poderia acabar com sua liberdade. O arquivo provava tudo. Seu plano. Suas ameaças. A manipulação contra Bailey. A expressão dele mudou completamente. Aquele homem que minutos antes se sentia no controle agora parecia encurralado. Então, tomado pela raiva e pelo desespero, ele gritou novamente e avançou diretamente na minha direção. Ele levantou o braço com força, tentando me atingir e, ao mesmo tempo, pegar os documentos que ainda estavam sobre a mesa. Com o peso do corpo, Mitchell avançou contra mim e me empurrou com violência. Perdi o equilíbrio e fui jogada para trás, batendo contra a lateral dura do sofá. Em segundos, a sala virou um caos. Ele tentou me agarrar enquanto eu lutava para afastá-lo. A situação saiu completamente do controle, com os dois presos em uma disputa desesperada no meio da sala. Foi então que o som agudo das sirenes da polícia cortou a rua. As luzes vermelhas e azuis começaram a piscar através das janelas da sala. Mitchell congelou no meio do movimento. Toda a agressividade desapareceu do rosto dele. Ele virou a cabeça em direção à janela e, pela primeira vez, o medo apareceu claramente em seus olhos. Antes que pudesse correr até a porta dos fundos, passos pesados ecoaram na varanda. A porta da frente se abriu de repente. Eu havia deixado a entrada destrancada de propósito. 2 policiais de Billings entraram rapidamente na casa. Eles apontaram suas armas na direção de Mitchell. Deite no chão. Agora, ordenou o policial mais alto. Mitchell olhou ao redor desesperadamente. Ele percebeu que não tinha para onde fugir. O segundo policial avançou, segurou seus ombros e o levou ao chão de madeira. O impacto fez a mesa de vidro da sala tremer. Mitchell soltou um gemido de dor. O policial puxou os braços dele para trás e colocou as algemas. O som do metal se fechando ecoou pela sala. Então começou a ler seus direitos enquanto anunciava a prisão por agressão grave e envolvimento em uma tentativa de fraude financeira. A armadilha tinha funcionado. Tudo aquilo que eles tentaram esconder finalmente estava vindo à tona. Jean permanecia parada no meio da sala. Ela assistia ao homem com quem planejou tudo sendo levado sob custódia. Seu rosto ficou completamente pálido. Mas então o instinto de sobrevivência falou mais alto. Ela rapidamente mudou de comportamento. Quando uma mulher usando um terno cinza elegante entrou pela porta aberta, Jean imediatamente começou sua atuação. A mulher carregava uma identificação oficial pendurada no pescoço. Era uma agente do Serviço de Proteção à Criança. Jean correu até ela. Forçou lágrimas e começou a soluçar exageradamente, apontando para mim. Graças a Deus você chegou, ela gritou. Minha irmã é desequilibrada. Ela sequestrou minha filha. Ela manteve a gente presa aqui. Ela quer tirar meu bebê de mim. Por favor, você precisa prendê-la. Ela fez uma cena completa, tentando parecer uma mãe desesperada diante das autoridades. Jean realmente acreditava que a gente acreditaria nela e entregaria Bailey imediatamente. Mas a reação da profissional foi completamente diferente. Ela não se abalou. Não tentou consolá-la. Apenas observou Jean em silêncio. Depois abriu sua pasta de couro e retirou uma pilha de documentos oficiais. Pegou o primeiro papel e colocou diante dela. Jean, disse a agente em um tom frio. Este é um pedido emergencial de proteção e custódia. Foi autorizado por um juiz federal há cerca de 20 minutos. Ela fez uma pausa. Nós já analisamos a gravação enviada pela sua irmã. O rosto de Jean começou a mudar. Seus direitos como responsável legal estão temporariamente suspensos a partir deste momento. O choro falso desapareceu na mesma hora. As lágrimas sumiram. Sua boca ficou aberta em choque. A imagem da mãe amorosa que ela tentava apresentar simplesmente desmoronou. A gente então olhou para uma policial que estava próxima à porta e fez um sinal. A policial caminhou calmamente até o corredor.
Bailey estava ali, tremendo. A policial se abaixou para ficar na altura dela e falou com uma voz tranquila. Depois levou Bailey até a cozinha para uma avaliação inicial. Eles precisavam registrar oficialmente os sinais de agressão que eu havia percebido. Aquelas marcas seriam documentadas e fariam parte das provas apresentadas ao tribunal. Bailey não chorou. Ela apenas ficou parada enquanto a policial fazia o procedimento com cuidado. Pela primeira vez em muito tempo, ela sabia que estava protegida. Enquanto isso, Jean perdeu completamente o controle. Ela percebeu que havia perdido sua ferramenta de manipulação. Tinha perdido a chance de conseguir o dinheiro. Tinha perdido o controle sobre Bailey. Tinha perdido tudo. Ela começou a gritar e a lançar insultos contra mim. Tentou avançar novamente, mas os agentes e policiais impediram qualquer movimento. Eles seguraram seus braços e colocaram as algemas. Jean se debateu, tentou resistir e continuou gritando, mas ninguém mais estava disposto a ouvir suas mentiras. Os policiais a conduziram para fora da casa. Ela e Mitchell foram levados pelas escadas da entrada enquanto os vizinhos observavam em silêncio. Os dois foram colocados em viaturas separadas. E eu fiquei parada no meio da minha sala. O lugar que antes representava a paz e tranquilidade agora carregava as marcas de tudo o que havia acontecido. Mas, pela primeira vez em dias, eu sabia de uma coisa. Bailey estava finalmente segura. Ouvi o som das portas pesadas das viaturas se fechando. Poucos segundos depois, as sirenes foram desaparecendo pela rua até que tudo voltou a ficar em silêncio. Olhei ao redor da minha casa. Pela primeira vez em muito tempo, senti o peso que carregava no peito finalmente desaparecer. O pesadelo tinha acabado. Bailey estava livre das pessoas que haviam causado tanto sofrimento a ela. Meses depois, após uma longa investigação e um processo judicial intenso no condado de Yellowstone, eu segurei a mão dela enquanto caminhávamos pelos grandes corredores do tribunal. A justiça finalmente havia chegado. A gravação que tínhamos feito destruiu completamente a versão de defesa deles. Não havia mais como negar o que tinham planejado ou as ameaças que haviam feito. Mitchell recebeu uma sentença de 5 anos em uma unidade prisional federal de segurança máxima. Ele foi condenado por participação em uma conspiração de fraude financeira de grande escala e pela agressão cometida contra mim. Jean permaneceu imóvel usando o uniforme laranja da prisão enquanto o juiz anunciava sua sentença final. Ela recebeu 3 anos de prisão por colocar a própria filha em risco e por participar do esquema de fraude. Em questão de minutos, os dois perderam a liberdade que achavam que nunca perderiam. Os agentes os levaram de volta para as áreas de detenção. Eu observei minha própria irmã desaparecer atrás de uma porta de metal pesada. E, naquele momento, não senti pena. O processo na vara da família também teve um resultado definitivo. O juiz analisou cuidadosamente todos os documentos médicos, os relatórios oficiais e o depoimento da agente de proteção infantil sobre o abandono emocional e psicológico que Bailey havia sofrido. A decisão foi imediata. Os direitos parentais de Jean foram encerrados permanentemente. Ela nunca mais teria autoridade legal sobre Bailey. Depois disso, o mesmo juiz que havia acompanhado o caso olhou para nós com um sorriso gentil. Ele assinou os documentos finais de adoção. Peguei a caneta preta e assinei meu nome na linha indicada. Naquele instante, Bailey deixou de ser apenas minha sobrinha deixada de lado por todos. Ela se tornou oficialmente minha filha. Ela passou a carregar meu sobrenome com orgulho. E nós saímos daquele tribunal como uma família de verdade. Uma família construída não pelo sangue, mas pelo amor e pela escolha de proteger um ao outro. Aquele dia aconteceu há exatamente 2 anos. E nossas vidas mudaram completamente desde então. Naquela manhã, eu estava parada na entrada da minha cozinha iluminada. A luz do sol entrava pelas grandes janelas e espalhava uma sensação de paz por todo o ambiente. Bailey estava sentada confortavelmente no balcão da cozinha, cantarolando enquanto trabalhava em uma pintura feita com aquarela. Canetas coloridas e pincéis estavam espalhados pela bancada. Ela estava completamente concentrada no desenho. Caminhei até a geladeira para pegar uma garrafa de água. Quando estendi o braço, meu cotovelo bateu sem querer em uma caneca de cerâmica que estava perto demais da borda. Ela inclinou. E caiu. O som da caneca quebrando contra o piso ecoou pela cozinha.
2 anos atrás, aquele mesmo barulho teria feito Bailey entrar em pânico. Ela teria se escondido. Teria acreditado que algo ruim estava prestes a acontecer. Mas naquele dia, ela não se assustou. Ela não correu para debaixo da mesa de madeira. Ela não levantou os braços para proteger a cabeça. Ela simplesmente olhou para o chão, respirou fundo e permaneceu tranquila. Porque agora ela sabia uma coisa que nunca tinha aprendido antes. Um acidente não significava perigo. E uma casa não precisava ser um lugar de medo. Ela não implorou por perdão ou entrou em pânico como antes. Apenas parou de cantarolar, olhou para os pedaços da caneca quebrada no chão e soltou uma pequena risada. Eu vou pegar a vassoura, mãe, disse ela tranquilamente. Então desceu do banco de madeira e veio me ajudar a limpar a bagunça. Aquelas marcas profundas deixadas pelo medo finalmente estavam desaparecendo. O terror que antes controlava a cada movimento dela já não fazia parte da sua vida. Sorria ao ver a menina forte e corajosa que Bailey havia se tornado. Nós conseguimos construir uma vida bonita e tranquila a partir de uma situação que começou com dor, traição e caos. Com o tempo, aprendi uma das maiores lições da minha vida. Família não é definida apenas pelo sangue ou pelos laços biológicos. Às vezes, pessoas que compartilham o mesmo sangue podem causar as maiores feridas. E, em outras situações, alguém que escolhe ficar ao seu lado pode se tornar a verdadeira família que você sempre precisou. Família é proteção. É segurança. É amor demonstrado através de atitudes. É a pessoa que permanece ao seu lado quando tudo parece desmoronar. Eu enfrentei uma batalha difícil para proteger aquela menina. E no final, não ganhei apenas uma luta. Ganhei uma filha. Obrigada por acompanhar toda essa história. Se essa jornada de superação, justiça e reconstrução tocou você, compartilhe sua opinião nos comentários. Você acredita que família é criada pelo cuidado e pela proteção, ou apenas pelos laços de sangue? Deixe sua resposta, curta o vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias emocionantes de reviravoltas, desafios e recomeços. Cuide de quem você ama e nunca ignore alguém que precisa de proteção.